Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Não escolha seu próximo smartphone antes de conferir um item essencial, a eficiência da bateria. Recursos super sofisticados, espaço de memória para você guardar todos os seus arquivos e conectividade total. Tudo isso perde boa parte do charme se você tiver que se preocupar em economizar a bateria no meio do dia. Pensando nisso, resolvemos olhar de perto a autonomia de bateria dos melhores smartphones à venda no mercado brasileiro. O resultado causou uma certa surpresa. No final do programa, você confere quais os melhores. Antes, os outros destaques de hoje. O rádio, como conhecemos, está mudando em várias partes do mundo, mas o Brasil está ficando de fora e talvez nem participe da mudança. Saiba por quê. Do rádio para o vídeo online. Hoje você vai entender como o vídeo é distribuído na internet. Confira as diferenças entre streaming, download progressivo e torrents. A internet das coisas já está entre nós e o seu cartão de visita são as lâmpadas inteligentes, que começam a ganhar as casas e principalmente as ruas. O Olhar Digital Plus está começando. Há muitas mudanças mexendo com o mundo do rádio em vários países. Depois da TV, chegou a hora do rádio entrar na era digital, alterando os conceitos de AM e FM. Mas o Brasil está ficando fora dessa evolução e talvez ela nunca chegue por aqui. Saiba por quê. A Noruega será o primeiro país do mundo a acabar definitivamente com o rádio analógico. A partir de janeiro de 2017, o país nórdico passará a transmitir somente em formato digital, nada mais de AM nem de FM. Aqui no Brasil, a história é outra. Estamos alguns passos atrás. A discussão sobre rádio digital existe, mas o movimento principal por aqui ainda é de migração do AM para o FM. Ou seja, no Brasil, o rádio ainda vive no mundo analógico. Isso é voluntário, né? A emissora opta ou não por mudar. Então, enquanto estiver emissoras no AM, simplesmente não pode ser feito um decreto dizendo acaba-se o AM e nós não teremos mais emissoras AM. Mas há uma tendência em uma migração, principalmente em mercados mais aquecidos, como São Paulo, Rio e as grandes capitais, por isso. O formato AM, amplitude modulada, tem maior alcance, porém menor qualidade. Já o FM, a frequência modulada, apresenta cobertura menor, porém mais robusta. Ou seja, o FM oferece melhor qualidade de áudio e a capacidade de se ouvir em trânsito sem grandes interferências. As emissoras com programação focada em música e inclusive as que transmitem jogos de futebol buscaram no FM uma qualidade melhor e assim mais aceita pelo ouvinte atual. Ao longo dos anos, o AM foi perdendo força de audiência e o FM se mantendo, com uma mística de que, em tese, quem estava no FM tinha uma possibilidade de sobrevida maior do que quem está no AM, e você não forma um novo ouvinte para o AM, você forma um novo ouvinte só para o FM. E com isso, começou uma procura muito grande das emissoras em tentar entrar no FM. Assim como o AM e o FM, a transmissão digital é feita através de ondas. A principal diferença é o que se coloca dentro desta onda. Cada emissora transmite sua programação dentro da faixa de frequência que lhe pertence. Essa onda chega aos nossos aparelhos de rádio e recebemos o sinal, seja ele analógico ou digital. No digital, a novidade é que o que essa onda carrega é um pacote de dados que, ao chegar no rádio com receptor digital, é transformado em áudio para que possamos ouvir. A principal vantagem da transmissão digital, claro, é em relação à qualidade do áudio.
Com ela, o AM passaria a ter qualidade equivalente ao FM atual e o FM passaria a ter qualidade de CD, ou seja, digital. Mais do que qualidade superior, a transmissão digital também permite o envio de dados. Em um rádio com receptor digital, o ouvinte poderia receber informações como o nome da música, do artista e até promoções exclusivas daquela emissora. Uma das vantagens desse digital total é que eu posso subdividir em até 4 subcanais. Então eu teria a possibilidade de uma situação, por exemplo, como a enchente em São Paulo, eu consigo manter uma programação nacional em rede com uma boa qualidade e digo ao ouvinte, no subcanal X você tem uma cobertura específica só para a sua região por conta da enchente e assim sucessivamente. Agora vamos aos problemas. Por que será que ainda não temos rádio digital por aqui, hein? Bem, as dificuldades de implantação envolvem questões práticas e técnicas. Existem pelo menos 4 formatos de rádio digital mundo afora. Um americano, 2 formatos europeus e um formato japonês. Todos funcionam perfeitamente bem em suas respectivas regiões, mas infelizmente nenhum atende às necessidades do Brasil. Desses 4 formatos, nós fizemos testes no Brasil. O que teria uma qualidade um pouco mais acertada para nós, pelo formato, por não ter a questão do royalty e tal, seria o DRM+, que é uma variável mais nova desse formato europeu. De toda forma, como nós ainda temos no Brasil rádio AM, rádio FM, ondas curtas e ondas tropicais, para que você consiga cobrir esses quatro formatos de emissoras de rádio, de transmissão, um formato único do digital não resolveria. Você teria que ter um formato mais alguém fazendo uma composição. Outro problema são as rádios piratas. Enquanto no rádio analógico uma interferência produz um chiado na transmissão, no rádio digital qualquer interferência maior simplesmente interrompe completamente a transmissão. Nem o chiado se ouve. Mas não para por aí não. Como em quase tudo no Brasil, dinheiro é outro problema, e dos grandes. Cerca de 50% das emissoras brasileiras possuem parque técnico com mais de 40 anos de uso. É mole? Para migrar para a transmissão digital, seria preciso trocar praticamente toda a estrutura de transmissão da emissora. Antenas, torre de transmissão, transmissores, cabeamento, estrutura... E tudo isso tem um custo muito alto. Testes com transmissão digital no Brasil ainda mostraram que a cobertura das antenas digitais tem uma limitação física maior do que as analógicas. Assim, não seria possível atingir a mesma cobertura da transmissão analógica com o mesmo número de antenas, o que significa mais dinheiro. Bem, o resultado dessa situação? No Brasil, o rádio online, distribuído pela internet, chegou na frente. À medida que cada vez mais pessoas possuem dispositivos móveis conectados e a infraestrutura de banda larga móvel do país melhora, mais gente aproveita para curtir as rádios online ou os serviços de streaming de música. Ou seja, há boas chances do rádio digital brasileiro não passar de projeto. O tempo vai dizer. Você já deve ter ouvido falar em Internet das Coisas. A ideia é que todos os objetos e aparelhos algum dia estarão conectados à internet e assim poderemos monitorá-los e controlá-los remotamente. Alguns exemplos já estão no nosso dia a dia. Um que começa a se popularizar é o das lâmpadas inteligentes. Na era da internet das coisas, cada vez mais objetos são classificados como inteligentes. Mas, para explicar melhor, poderíamos simplesmente traduzir toda essa inteligência para objetos conectados. Dessa vez, a novidade são as lâmpadas inteligentes, ou conectadas, como preferir. Esqueça os tradicionais interruptores. Essas lâmpadas são controladas remotamente, normalmente por aplicativos em tablets e smartphones, mas também dá para usar outros dispositivos ou até eletrodomésticos também conectados.
seja por Bluetooth, seja por Wi-Fi ou por um sistema, né, de comunicação que é mais avançado chamado de Zigbee. Né? E a grande vantagem do Zigbee é que você tem um ambiente muito maior, uma casa muito grande, você não vai perder a conectividade entre as lâmpadas, porque uma lâmpada passa a comunicação para outra. Já são muitas as opções de lâmpadas inteligentes no mercado mundial. Todas usam a tecnologia LED para iluminar e trazer basicamente as mesmas funções, cores e intensidades diferentes e programáveis. Com essas lâmpadas, é possível criar diversos cenários de iluminação. Com sensores, elas iluminam automaticamente seu caminho dentro de casa, pulsam conforme o ritmo de uma música e até servem como um gentil despertador. É possível ainda programar horários para que cada lâmpada acenda ou apague, gerando assim, inclusive, uma bela economia de energia elétrica. Os protocolos para a criação de aplicativos para essas lâmpadas normalmente são abertos. Qualquer desenvolvedor pode deixar a imaginação fluir para lançar novas funções para lâmpadas conectadas. Um exemplo interessante e que já existe é um app exclusivo para deficientes auditivos. Toca a campainha da sua casa, a lâmpada pode piscar. Então ela permite ter essa interação. Ou também permite que você tenha uma música tocando no seu tablet e a lâmpada faz alterações de cor e de sinais. Outra característica interessante dessas lâmpadas inteligentes é que elas não envelhecem. Por se tratarem de dispositivos conectados e com software embutido, a empresa responsável pela lâmpada pode lançar atualizações do modelo para mantê-la sempre pronta para as mais novas aplicações e conexões. Tanto o firmware da lâmpada quanto os aplicativos, tudo mais, ele é jogado pelo próprio roteador, né, pelo próprio dispositivo da ponte, e ela é atualizada a essa lâmpada. Então você tem sempre uma lâmpada com a última tecnologia. Da porta de casa para fora, as lâmpadas e luminárias inteligentes também já são realidade na iluminação pública. Diversos pontos do mundo, inclusive alguns cartões postais, como a Ponte Estaiada, aqui em São Paulo, e a Torre Eiffel, em Paris, são iluminados com lâmpadas inteligentes. Em monumentos, fachadas e até em estádios, a criação de cenários é um show à parte. Consigo trocar as cores que estão hoje iluminando o estádio, ou seja, vai o time jogar o Flamengo, eu consigo colocar a iluminação vermelho e preto. Eu escolho qual luminária vai fornecer qual cor. Vai jogar o Grêmio, eu consigo colocar o azul. A instalação de iluminação inteligente combinada com o uso do LED representa uma economia energética de até 70% nas grandes metrópoles. O software de gerenciamento monitora o consumo em tempo real de cada luminária. Com a ajuda de sensores, é possível ajustar automaticamente a iluminação em função das condições de luz do ambiente ou hora do dia. Em caso de falta de energia, por exemplo, a companhia geradora de eletricidade consegue rapidamente, através da telegestão, identificar e agilizar uma solução para o problema antes mesmo de alguém ligar para reclamar. Assim que uma luminária falhe, independente do problema, existe um sistema de gestão disso, tem que ter uma pessoa ou uma empresa que vai fazer esse controle. Ela recebe essa informação que a luminária está apagada e automaticamente já consegue direcionar uma equipe para fazer essa atuação. A exemplo das lâmpadas inteligentes domésticas, na iluminação pública, elas também conversam entre si, o que facilita ainda mais esse gerenciamento remoto em tempo real. Se eu perco um caminho de comunicação, a outra luminária vai enviar a informação do status dessa luminária para o sistema. Em um futuro próximo, com o conceito de cidades inteligentes, os postes de iluminação estarão conectados e controlados. Mais do que oferecer luz, terão também rede Wi-Fi pública para a população e, certamente, interligarão semáforos e uma série de sensores espalhados pela cidade. Isso sem contar o mais esperado, a conexão entre os carros e a própria cidade. Se a internet das coisas definitivamente chegou, prepare-se para se surpreender cada dia mais com tudo conectado. O futuro é agora!
Daqui a pouco, testamos as baterias dos melhores smartphones à venda no Brasil. Veja quem vai mais longe. E depois do intervalo, tem os vários jeitos de distribuir vídeo pela internet. Conheça as diferenças entre streaming, download progressivo e torrents. O Olhar Digital Plus volta já. Streaming. A palavra virou moda, graças aos serviços que distribuem música e principalmente vídeo pela internet. Mas essa é apenas uma das maneiras de espalhar esse tipo de conteúdo pela web. Há pelo menos duas outras importantes. A mais popular é o download progressivo. A mais polêmica são os torrents. Confira as diferenças entre elas. Existem 3 formas de distribuir vídeo online: o hoje tão popular streaming, o download progressivo e o peer-to-peer, pessoa a pessoa, usado principalmente nos arquivos torrents. Se você não está familiarizado com a nomenclatura, preste atenção, hein? É simples. O download progressivo é mais usado hoje em dia por diversas razões. Geralmente se usa para pequenos vídeos, vídeos de humor, vídeos sobre culinária, vídeos sobre ajuste de carro, maquiagem. O exemplo mais conhecido desse formato e dessa distribuição é o YouTube. Os vídeos do Olhar Digital na nossa página ou na nossa fanpage no Facebook são exemplos de download progressivo, assim como os vídeos na maioria dos sites que você acessa. No download progressivo, o provedor do conteúdo precisa disponibilizar os vídeos em qualidades diferentes para que o usuário possa escolher diretamente no player. Já o streaming é mais utilizado em vídeos com direito autoral ou direito de distribuição envolvido. Hoje, o maior exemplo de uso de streaming é o Netflix. O mesmo software que distribui o conteúdo divide e codifica o vídeo em diferentes partes para dificultar que esse arquivo seja remontado e copiado de alguma forma. Outro caso de conveniência técnica do uso do streaming são casos de transmissão em tempo real, ao vivo. O streaming ele também tem essa característica entre a informação, né, o conteúdo sendo gerado, filmado, e o tempo de distribuição. O streaming é o melhor do que download, né? O download ele pressupõe que você já fez aquele vídeo, editou e aí pronto, publicou num lugar para alguém pegar e acessar e baixar. O streaming não, é o que está sendo visto naquele momento. Então para ao vivo ele é muito bom. O streaming também pode ser configurado para se adaptar automaticamente à velocidade de conexão do usuário. A plataforma avalia como o conteúdo está sendo distribuído e, se for necessário, reduz a qualidade para manter a transmissão sem cortes ou interrupções. Mais recentemente, o BitTorrent, já conhecido por muita gente que caça conteúdo gratuito e ilegal na internet, recebeu também uma grande aposta como formato de distribuição de conteúdo. A BBC de Londres usou a infraestrutura do serviço de compartilhamento de torrents para vender um pacote em comemoração aos 10 anos do retorno do Doctor Who. No BitTorrent ou peer-to-peer, o usuário consome o conteúdo de diferentes fontes sem ficar associado ou preso exclusivamente a um determinado servidor. Cada usuário que baixa o torrent se torna automaticamente fonte para outros usuários daquele mesmo arquivo. A partir do momento que você consome BitTorrent, você está vendo, você também está repassando e ajudando a rede para ver aquele filme específico ou aquela série. A BBC disse que optou pelo BitTorrent para atingir a maior quantidade de fãs de forma rápida. A rapidez realmente é uma das grandes vantagens da plataforma.
Eu acho que vale a pena na medida que você otimiza custo de distribuição e isso reverte em benefício para o usuário, podendo talvez oferecer um serviço mais barato e também oferecer talvez um download mais otimizado. Vale o alerta, hein? É preciso ter cuidado para usar o BitTorrent. Tudo bem, nesse caso da BBC, certamente o material original vem de uma fonte controlada e segura. Mas, em geral, baixar arquivos torrent é arriscado. Primeiro, porque você nunca tem certeza do que está baixando. E segundo, muitos sites de torrent contêm malwares que podem infectar seu computador. Tenha muito cuidado. Resumindo, para o streaming, caso do Netflix, o importante é ter uma conexão estável. Se optar por conteúdo em alta definição, é preciso ter uma banda larga robusta. Já no download progressivo, existe a vantagem de poder esperar o conteúdo baixar para assisti-lo em seguida. Mas a grande verdade é que não existe formato melhor do que outro. Eles são complementares e aplicados em situações diferentes. No próximo bloco tem nosso teste com as baterias dos melhores smartphones. Comparamos 6 modelos top de linha, incluindo o novíssimo G4 da LG. Veja quem se deu bem. O Olhar Digital Plus volta já. Os smartphones são pequenas maravilhas tecnológicas com um calcanhar de Aquiles. A verdade é que a tecnologia das baterias precisa melhorar para estar à altura da evolução das memórias, dos processadores e das câmeras. Enquanto essa evolução não chega, o jeito é tentar escolher quem oferece a melhor relação entre recursos e autonomia. Confira nossas conclusões. Seis smartphones top de linha. A dúvida: qual tem a melhor bateria? E a pior? Bem, testamos o iPhone 6 da Apple, o Xperia Z3 da Sony, o Galaxy S6 Edge da Samsung, o Moto Max da Motorola, o Lumia 930 da Microsoft e, novidade que acaba de chegar ao mercado, o G4 da LG. Carregamos todos até atingirem carga máxima, 100%. Em seguida, realizamos 3 testes idênticos para todos os aparelhos. O primeiro foi a reprodução de um vídeo diretamente do YouTube. O segundo simulava a navegação pela web. E o terceiro leva em conta o consumo de energia pela câmera. O primeiro teste foi simples. Deixamos os 6 aparelhos rodando o mesmo vídeo por 30 minutos. A ideia era avaliar quanto a tela consome de energia e ver também como os aparelhos se saíam com o streaming de vídeo. Nessa primeira etapa, o ranking ficou assim. Com 96% de bateria, o iPhone ficou em primeiro lugar. Em seguida, G4 e Moto Max ficaram ambos com 94%. Xperia Z3 e Galaxy S6 Edge terminaram o teste com 91% de bateria cada. Em último lugar, o Lumia 930 ficou com apenas 86% de bateria restante. Em um segundo teste, recorremos a um site chamado Peacekeeper. A ferramenta oferece um teste que simula a navegação pela web móvel com os principais obstáculos que ela tem a oferecer, como a renderização de gráficos 3D e recursos HTML5. O serviço é capaz de se manter funcionando repetidamente, simulando a navegação contínua na internet. O consumo nesta fase ficou da seguinte forma. O Moto Max assumiu a liderança com 81% de bateria, mas foi seguido de perto pelo iPhone 6 com 80%. Galaxy S6 Edge e Xperia Z3 ficaram empatados com 76% de energia restante. O LG G4 apareceu na 5ª posição com 74% e, por último, o Lumia 930 continuou abaixo da média com apenas 65% de bateria ao final do teste.
terceiro e último teste avaliou o consumo de bateria pela câmera do dispositivo. Mais precisamente, quanta energia é gasta para fazer vídeos. Gravamos um vídeo de 9 minutos e meio com cada um dos aparelhos com o flash ligado. Ao final deste teste, chegamos ao ranking final. A primeira posição, com melhor eficiência energética, ficou com o Moto Max da Motorola, com 73% de bateria restante ao final dos 3 testes. Ele foi seguido de perto pelo iPhone 6, com 72%. O terceiro lugar ficou com o Xperia Z3 da Sony, que ficou com 68%, enquanto o Galaxy S6 Edge da Samsung encerrou o teste com 64% de bateria. O quinto lugar foi para o G4 da LG, com 60% de bateria sobrando, enquanto o Lumia 930 ficou na lanterna com apenas 55% de energia ao final dos 3 testes. Nosso laboratório digital mais recente colocou 6 smartphones top de linha frente a frente para ver qual era o melhor disponível no mercado brasileiro. São exatamente os mesmos deste teste de eficiência energética, com exceção do LG G4, que ainda não havia sido lançado na ocasião. Se você quer saber qual é o melhor na nossa opinião, acesse nossa página e confira o comparativo completo entre os aparelhos. Uma dica, hein? O vencedor não foi o mesmo desses testes de hoje, não. Vá lá e descubra quem se deu melhor. O Olhar Digital é sua porta de entrada para o mundo da tecnologia na internet. Em nossas páginas você sempre encontra o que há de mais recente e borbulhante da era digital. Aproveite para conhecer o Olhar Digital Pro, uma área pensada para quem usa a tecnologia profissionalmente. São conteúdos especiais, reportagens e estudos aprofundados para ajudar quem é profissional a se manter atualizado. Acesse e confira. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!